Por que alguns pacientes que tomam carbamazepina têm maior chance de desenvolver a doença de alergia a medicamento chamado DRESS? Olha, é uma pergunta bem interessante e realmente, quem não sabe o que é DRESS é uma doença chamada Drug Rash Eosinophilic Systemic Symptoms, né? Ou seja, sintomas sistêmicos que causam rash cutâneo, vermelhidão no corpo e que tem eosinófilos também presentes, que é uma célula que causa alergia. É o seguinte, a carbamazepina, por sua vez, ela tem uma capacidade intrínseca dela mesma e aumentar a replicação de vírus dentro do nosso organismo, principalmente aqueles vírus que ficam quietinhos em estado de latência, sem se multiplicar, entendeu? Então, por isso que um paciente que precisa tomar carbamazepina, ele precisa saber se ele não tem algum tipo de imunodeficiência, porque ele realmente pode ter o aparecimento de infecções virais, que muitas das vezes em paciente não seria tão grave, mas em pacientes imunodeficientes poderia então levar a complicações muito graves, né? Por exemplo, um vírus do herpes é um vírus muito simples, é um vírus que convive com a população mundial, 95% das pessoas têm o vírus do herpes circulante no corpo, porém, esse vírus, porventura, em pacientes imunodeficientes pode causar encefalites virais, né? Que seria a inflamação do cérebro causada por vírus. Esse é só um dos exemplos, né? Então a carbamazepina, ela tem essa capacidade de aumentar a replicação viral. E a gente sabe que a carbamazepina, as sulfonamidas, que são as sulfas, e também o halopurinol, que é um anti-inflamatório, que pode ser utilizado em processos inflamatórios e também para o tratamento ao acúmulo de ácido úrico, né, como a gota, são os três principais remédios. Há outros envolvidos, mas são os três principais remédios causadores dessa doença chamada DRESS, Drug Rash Eosinophilic Systemic Symptoms, em inglês, né? Muito bem. Além disso, então essa replicação viral, ela pode potencializar a reação alérgica à própria carbamazepina, porque a gente sabe que o problema do paciente que tem o DRESS é que ele não consegue metabolizar adequadamente o remédio, né? O remédio ele não é eliminado adequadamente, porque todo remédio, quando a gente faz uso, a gente precisa atingir a nossa célula, e para que aquele remédio atinja a célula, ele precisa ser lipofílico, ele precisa ter afinidade por lipídios, ele precisa ter afinidade por gorduras, né? Mas, ao mesmo tempo, para ele ser eliminado, ele precisa ser transformado em hidrofílico, ou seja, aquele remédio, ele então sofre um processo de oxidação, aquele processo de oxidação, por sua vez, ele é feito pela citocromo P450 e a partir dali você tem uma conjugação e essa conjugação então o torna hidrofílico e isso faz com que ele seja eliminado adequadamente pelos rins. Mas o paciente que tem alergia à carbamazepina, ele não consegue eliminar adequadamente bem isso e isso acaba então formando um metabólito. Esse metabólito ele de certa forma é englobado pelo sistema imune da gente, ele estimula o sistema imune, ele faz um complexo imune com proteínas carreadoras ou proteínas do próprio corpo, e esse complexo imune então ele é englobado pelas células dendríticas e a partir dali é apresentado. É uma conversa muito grande que não vem ao caso aqui, eu poderia falar isso aqui todo o processo, mas não vem ao caso, senão a gente já vai ficar muito técnico, já estamos muito técnicos, né, para um público que é um público leigo. Então isso acaba causando então um processo inflamatório crônico e tal, e associado ao vírus que causa mais processo inflamatório ainda, que a carbamazepina tem essa capacidade de induzir a replicação viral, você então acaba tendo uma exacerbação do quadro clínico, fazendo com que um paciente que tenha alergia à carbamazepina tenha muito mais reação do que um paciente que tenha a mesma doença DRESS, a mesma classificação, reação do tipo 4, B e tudo mais, mas não é a carbamazepina porque acaba não havendo aquela replicação viral importante, tá bom? Então espero ter te ajudado. Um abraço!